Olá, aqui é Rodrigo começando mais um episódio do Cultibook Literatura, mais um episódio em que vamos falar de rock. Resolvi falar de uma biografia de um cara que é simplesmente conhecido como o camaleão do rock. Como diria o reverendo Fábio Massari, vamos falar hoje de Mr. David Bowie. E essa biografia que eu tenho em mãos aqui foi escrita pelo Mark Spitz, que é um jornalista de rock, um fã ardoroso de David Bowie. Ele no começo tinha um pouco de receio porque já haviam muitas biografias sobre David Bowie e ele resolveu, depois de alguma insistência do editor, fazer a sua própria sobre David Bowie antes de ser David Bowie, quando ele ainda era David Jones. David Bowie nasceu na Inglaterra, de uma família de classe média, naquele mesmo cenário que a gente já falou de alguns caras do rock, pós-guerra, a família vivendo uma certa depressão coletiva ali na Inglaterra. O David Bowie nasce nesse caldo cultural. Ainda David Jones tem um irmão que sofre de problemas mentais. Aliás, ele tem na linhagem da família dele toda uma série de pessoas que tinham problemas mentais, que acabavam ficando loucos. Então, o próprio biógrafo diz que por vários momentos na vida dele o David Bowie lidava com a hipótese de que um dia ele também ficaria louco. David Bowie, que ao contrário do que acontece com muitos dos roqueiros, principalmente hoje, né, em tempos de internet, que o cara mal faz show e aí a música dele já está disseminada pelas redes, ele já é um grande sucesso mesmo antes de subir aos palcos. O David Bowie demorou bastante para alcançar as massas. Ele teve ali colecionando fracassos, lançava discos que, apesar de serem bons e até elogiados pela crítica, não chegavam ao sucesso, ao grande público, como ele sempre desejou. Ele que era um cara que, muito ao contrário até dos gênios do rock, todos muito porra loucas, às vezes completamente alucinados, David Bowie é tido como um cara centrado, um cara que planejava e estudava muito as coisas que queria produzir, que tinha uma visão de arte muito particular e muito inovadora. Então ele demorou para alcançar esse grande sucesso e ser reconhecido pelo grande público, mas com certeza quando isso aconteceu foi realmente bastante duradouro e para sempre, né? Até hoje David Bowie influencia indies e alternativos em todos os cantos do mundo. Inclusive, se há algo a ressaltar do David Bowie, é a sua versatilidade. Poucos artistas conseguiram ter um domínio de múltiplas artes como teve o David Bowie. Foi um grande cara que tinha um domínio e uma presença em diversas artes. Talvez tenha sido o cara mais versátil, um dos caras mais versáteis aí do século XX. David Bowie, que tinha um domínio na literatura, gostava muito de ler, trazia os livros que lia para escrever as suas letras. Ele que gostava, teve até uma música que já foi mencionada aqui no canal, em 1984, do livro do George Orwell. Ele que trazia Jack Kerouac, dentre inúmeras influências da literatura que acabavam virando letras das suas músicas. O David Bowie também foi ícone da moda. Tinha em Andy Warhol um grande painel no qual ele se inspirava também na arte, né, na arte pop. Inclusive, uma das grandes exposições que eu tive a oportunidade de ir foi no MIS, aqui em São Paulo, sobre o David Bowie. E a exposição, acho que o grande feito, o grande ponto positivo dessa exposição foi exatamente mostrar essas diferentes facetas do cara. Então, havia lugares com os inúmeros livros que ele leu, as pinturas que ele fazia, os filmes que ele também interpretou. E se você acha que o David Bowie fez pouco ainda, fazendo filmes, música, sendo uma grande referência na moda, tem mais uma coisinha. O David Bowie foi um dos primeiros caras a disponibilizar sua música gratuitamente no site. O que comprova, mais uma vez, a visão de futuro que tinha um cara que fez a música Space Oddity, né, uma Odisseia no Espaço, que no começo da sua carreira falava muito
de viagens interplanetárias, né, da vida em Marte, enfim, não é mero acaso, o David Bowie realmente tinha uma visão de futuro que invejável. Antes da Madonna ter aqueles palcos enormes, Michael Jackson ter aqueles efeitos cinematográficos no palco, o David Bowie começou a fazer isso antes. Ele tinha uma ideia muito particular, né, muito própria, de unir o teatro. O David Bowie faz isso numa proporção estratosférica e acaba influenciando uma geração inteira, né, várias gerações na verdade, de músicos pop que fazem grandes espetáculos teatrais, unindo dança, unindo outros efeitos, outras artes à própria música. O David Bowie, inclusive, chegou a fazer aulas de mímica. Então, no começo da carreira dele, ele fazia as suas apresentações, fazendo também números de mímica. E outra coisa que fez o David Bowie um cara extremamente inovador, extremamente rompedor, foi a sua multiplicidade sexual, digamos assim. David Bowie foi um dos primeiros caras que identificou, né, o que pelo menos trouxe para a arte pop, a pluralidade sexual. Antes disso ser modinha. O David Bowie já explorava a androginia, já usava saia, já usava shortinhos curtos, tinha uma aparência que muitas vezes né, colocava a gente em dúvida se era homem ou se era mulher, qual era a sua preferência sexual. Isso logo no começo da sua carreira era algo muito discutido, as pessoas acabavam se interessando e chamando atenção, ele acabava chamando atenção exatamente por essa sexualidade indefinida, que ele não só ostentava, como ele gostava de cultivar. Foi até na biografia a gente sente que ele realmente explorou isso de uma forma que levasse ele ao sucesso, ainda que ele realmente gostasse, tivesse ideais por trás disso. Bem, o fato é que essa ambiguidade sexual do David Bowie com certeza foi um dos traços marcantes da sua carreira. E dentro do seu espectro sexual, digamos assim, há uma história muito famosa de um suposto caso do David Bowie, né, uma suposta relação dele com o Mick Jagger. Veja só. Na biografia, e aí vai um spoiler, quem quiser não ouvir pula, o biógrafo ele não se aprofunda nessa questão, ele até chega a comentar uma relação que havia, inclusive, de admiração mútua entre os dois, mas, para todos os efeitos nessa biografia, o que ele diz é que essa história foi aventada pela ex-mulher do David Bowie, ali numa situação em que ela estava meio rancorosa, digamos assim, meio magoada pós-separação, e que num talk show ela soltou isso, deixou no ar isso, insinuando que um dia ela tinha chegado em casa e pego David Bowie e Mick Jagger na cama. Uma coisa bacana, isso se interessa muito do ponto de vista artístico do David Bowie, é algo que sempre perturbou o cara. Cada vez que ele ia fazer um disco, cada vez que ele ia compor, dá pra dizer que todo o trabalho do David Bowie, todos os trabalhos que ele fez, os álbuns que ele gravou, as músicas que ele compunha, os shows que ele produzia, a maneira como ele se vestia, enfim, tudo que ele fazia sempre foi, digamos assim, influenciado por uma luta interna que o cara tinha entre a arte autêntica, aquilo que ele considerava uma arte genuína, uma arte pura, uma arte verdadeira, com o comercial. O David Bowie, ao mesmo tempo que ele queria alcançar o sucesso, alcançar as massas, ser um cara conhecido, ser um cara famoso e fazer sua música ser ouvida por todo mundo, o David Bowie tinha uma preocupação muito grande em fazer uma arte que realmente trouxesse coisas novas, que realmente agregasse, que realmente fizesse refletir, né? Colocasse a gente para pensar sobre as coisas. O David Bowie acabou sendo revolucionário quando ele traz o Iggy Pop, né, que era ele e sua banda, os estúdios eram maltrapilhos, problemáticos, davam problema com a gravadora, não vendiam nada, não faziam sucesso. O David Bowie enxerga nos caras um talento, enxerga nos caras uma postura que em poucos anos ia dominar o cenário, que seria o punk. Em determinados momentos a gravadora pegava os materiais que o David Bowie produzia, os álbuns, né, aconteceu isso com
com alguns álbuns dele e falava, olha, não podemos gravar isso aqui não dá, né? Imagina aqueles executivos de terno e gravata, ele colocava muitas vezes grandes experimentações sonoras, instrumentos desconhecidos, sonoridades diferentes. Os caras que colaboravam com ele eram sempre caras envolvidos nessas experimentações meio malucas, né, em buscar sons novos, em buscar coisas novas. Muitas vezes os executivos ao ouvir falavam, a gente não pode lançar isso não vai vender nada, é impossível, não queremos lançar. O David Bowie ia lá, batia o pé e falava, não, eu quero isso, quero que lance isso, vamos lançar isso daí, vai dar certo. E muitas vezes dava, outras vezes não dava, mas o fato é que no todo a carreira e as coisas que o David Bowie produziu são realmente impressionantes. Mas uma que deu certo foi no momento em que ele conquista todo um público glitter, né, como se chamava na Inglaterra daquele tempo, né, no mundo, com as suas roupas espalhafatosas, seus cabelos coloridos e todo aquele visual andrógeno. De uma hora para outra o David Bowie meio que se cansa disso e resolve fazer soul music, resolve se aventurar pela música negra e deixando, né, os seus fãs glitters ali meio sem entender, deixando produtores e executivos perplexos, né, com aquela decisão. O David Bowie aparece de gravata, né, com um terninho, com uma coisa meio latina, totalmente influenciada pela cultura negra da época, pela disco, pelo grande movimento musical negro que havia. O David Bowie faz um disco bom pra cacete, assim, cala a boca de todo mundo, faz grandes shows, e até quem torceu o nariz acabou se reverenciando a ele. E ele era um dos poucos caras que acabou sendo tocado nas rádios de gueto, assim, nas rádios estritamente negras, era possível ouvir David Bowie também. Então acho que se há um grande valor do David Bowie é que o cara conseguiu atingir todo tipo de público. Ele realmente foi um cara universal, um cara que, né, soube abraçar diversas vertentes musicais, diversas vertentes culturais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de David Bowie, espero que vocês também assistam os outros vídeos da série, da playlist Livros para Quem é do Rock, que eu vou colocar aí, e espero também que vocês se inscrevam para receber os novos livros que eu for fazendo. Valeu e até a próxima!